tarde. Para quem não me conhece, eu sou Celso Arraes, sou hemato, coordenador aqui do serviço de hemato aqui do Estado 9 de Julho. Então, oi? Tá ligado? Tá ligado, né? Tá baixo? A ideia é falar sobre leucemias no plural, né? São várias leucemias, então o título é o que todo profissional de saúde precisa saber, e acho que o principal é dentro do contexto do Junho Laranja, que é de conscientização de leucemias e anemias. E acho que o grande ponto de interesse aqui é justamente que salva vidas do diagnóstico precoce. Acho que não existe, até com alguma frequência a gente ouve no Junho Laranja as pessoas falarem sobre prevenção. Não existe prevenção, mas a questão, e nem existe um diagnóstico antes, quer dizer, alguma forma de você pegar antes de ter uma doença, mas é uma doença muito aguda. O mais importante, de fato, é o diagnóstico precoce que pode evitar um óbito precoce totalmente prevenível, né? Então, para contextualizar, a gente tem dois tipos, grupos grandes de leucemia aguda e todos têm a ver com essa hematopoese normal. Então, aqui é a célula tronco, essas são as descendentes, aqui descendentes imaturas e aqui descendentes maduras. As leucemias agudas são uma neoplasia, um câncer das células imaturas. Então, são as doenças dos precursores, enquanto que as leucemias crônicas são células maduras. Então, também uma neoplasia, mas das células maduras. Então, a gente separa basicamente em algumas características. As agudas proliferam muito rápido, então tem a presença dessas células que são blastos. E aí, para todo profissional de saúde, a gente teve vários casos de pacientes que foram diagnosticados em, por exemplo, consultório de dentista, consultório de ginecologista, pronto-socorro, posto de saúde, em qualquer lugar. Por isso que não é uma exclusividade de forma alguma, pelo contrário, né? Quase nunca chega para o hemato. Geralmente ela chega para todos os outros médicos ou outros profissionais. Então, a presença de blasto, e blasto em cada hemograma vem de um jeito. Por exemplo, no Hospital São Paulo, onde eu trabalho no SUS, vem como células anormais e não é blasto, então só precisa tomar cuidado. Muita gente confunde linfócito atípico, que é uma coisa relacionada a um quadro viral, com risco de atípico. No caso de linfócito, não é câncer. Se tem linfócito atípico, é bom, é vírus, é uma coisa reativa. Se tem blasto, células imaturas, células anormais, aí não, aí é uma emergência. Então é uma situação muito rápida, de dias ou semanas. Os pacientes mesmo falam, eu fiz check-up sexta passada, não tinha nada e agora ele está com 100 mil blastos no sangue periférico. É muito rápido mesmo. Então, é uma urgência, né? Enquanto que as leucemias crônicas é uma doença super previsível, super lenta, é um quadro que não tem pressa nenhuma. Muitas vezes o médico aqui, e eu tive um paciente de Teresina, por exemplo, ele foi, devia ter na época uns 25 anos, não estava sentindo bem, fez exame, no exame o número total de leucócitos estava normal, mas ele tinha lá 5% de blasto, ninguém viu. Aí deram alta, isso era julho. Aí, em agosto, ele sentiu mal de novo, não coletaram exame. Em setembro, foram fazer exame de novo, ele estava lá com uma hemoglobina de 5 mil plaquetas. E aí, quando ele veio em consulta, que eu falei, mas por que você não tratou em julho, quando já tinha diagnóstico? Ele falou, mas não tinha diagnóstico. Então, um erro muito básico alguém ter visto blasto ou não ter visto blasto, né? E porque o número total está normal. Então, se você não repara no diferencial, né? Enquanto que aqui, por exemplo, assusta, porque às vezes o paciente tem lá 100 mil glóbulos brancos, o médico, enfermeiro, quer dizer, um profissional que atende esse paciente entra em pânico e manda o cara ir correndo no pronto-socorro, sendo que ele já sabe que tem uma leucemia crônica, não tem pressa nenhuma. O próprio paciente, eu ensino os pacientes, eu falo, você vai acalmar os outros profissionais, porque o paciente sabe mais, às vezes, sobre a doença do que as outras pessoas. Então, esse é um quadro completamente diferente. Claro que um paciente que não tem diagnóstico cai na mão de qualquer um de vocês e tem lá 100 mil glóbulos brancos, ele tem uma doença que ele não sabe que tem, quer dizer, é melhor ir rápido num especialista, mas existe essa diferença. Na frequência das doenças, vocês veem aqui em verde, é a principal neoplasia da infância, então não é nem só a principal neoplasia hematológica, o principal câncer infantil é a leucemia linfoblástica aguda, enquanto que no adulto é relativamente distribuído. Aqui é bem comum LLA, mais comum LMA e LLC e LMC, que são as leucemias crônicas. Então, é uma distribuição relativamente igual entre as doenças no adulto.
Então, falando primeiro das leucemias agudas. O nome leucemia, ele veio dessa descrição de 1827. Se vocês pegam sangue de um paciente com uma leucemia em franca atividade, ele parece pus. Então, eles deram o nome, leucemia quer dizer sangue branco, em alemão aqui, Weißes Blut, então é sangue branco, ou seja, um sangue esbranquiçado. A gente já não usa mais, até porque não é todo paciente com leucemia que tem excesso de glóbulos brancos. Se vocês veem pela idade, ó, então LLA é muito comum na infância, enquanto que muito incomum, ou todas as outras leucemias incomuns na infância. Ao longo da juventude, então, acho que muita gente tem uma visão errada de pensar um paciente com leucemia, é aquele jovem, careca, fazendo químio. Na verdade, a maior parte das leucemias são idosos e não jovens, porque todas elas aumentam com a idade. Vocês veem aqui, a principal leucemia é a LLC, mais comum, até porque ela que menos mata os pacientes. Depois a LMA, que principalmente agora, cada vez mais pessoas sobrevivem de câncer, sobrevivem de terapias outras, e isso aumenta o risco de leucemia. Então a gente vai ver um número progressivamente maior de leucemia mieloide aguda. E a LMC, ela tem ao longo de toda a distribuição, mas sempre o idoso é pior porque ele é mais imunossuprimido. Então, aquilo que eu falei, toda vez que aparecer na frente de um médico ou de qualquer profissional de saúde, um paciente com blasto no sangue periférico, é uma emergência médica. Então, se a pessoa tiver, eu falo para os alunos de graduação, nós vai trabalhar num posto de saúde, no saúde da família, no interior do Acre, é um paciente que você pôr numa ambulância e mandar para o centro de referência. Não dá para fazer nada com esse paciente. Não tem nada que um não especialista consiga ajudar porque é um paciente muito específico, muito grave, você não consegue, não é uma situação que ela é manejável no ambiente que não seja do especialista. Então é uma situação ou você encaminha rapidamente uma cidade como a nossa, um hospital que tem hematologista, ou se for num lugar distante, realmente transferir o paciente o quanto antes. A gente tem que ter essa identificação, por exemplo, todos isso que a gente chama de tríade de falência medular, então o paciente às vezes não é blasto, ele tem anemia, plaqueta baixa, leucócito baixo, então anemia, plaquetopenia, isso tudo a gente chama de pancitopenia ou de bicitopenia. Toda vez que tem um hemograma muito alterado, uma pessoa que não sabia que tinha uma doença hematológica, é muito suspeito, então é a mesma gravidade de ter blasto, é a mesma velocidade que você tem que correr. Outra coisa que pode acontecer é patoesplenomegalia, você pode ter dor óssea, principalmente na LLA, pode ter infiltração gengival. Em alguns pacientes, como a gente teve esse ano dois concomitantes, né? A gente fala em medicina, as coisas acontecem aos pares, mas dois pacientes com LLA que vieram com uma suspeita de linfoma inicialmente, que eles fazem umas massas mediastinais. Então aqui, a infiltração gengival, linfonodomegalia, palidez cutânea, a infiltração do sistema nervoso central pode causar uma cefaleia muito importante, aqui petequias e aqui o alargamento mediastinal. Então, são pacientes que chegam às vezes, muito graves. Um outro cenário que é muito importante, a gente nunca pode esquecer, isso também está na mão de todos, é o tipo específico de leucemia, que é a mais curável de todas. Então, você falar qual é a leucemia que cura praticamente, sei lá, muito acima de 90% dos casos, é essa daqui, que é uma LPA, a gente chama de leucemia promielocítica aguda. Qual que é o grande segredo? E isso até recentemente, em países como o Brasil e toda a América Latina, 30% dos pacientes vão morrer se não forem diagnosticados precocemente. Então, se você der esse comprimido aqui, então é isso, por isso que a gente fica no pé da farmácia, né? Não pode não ter atra no hospital, nenhum hospital não pode não ter, porque o paciente chegou, você acha que é essa leucemia, que ela tem essa característica, é bem fácil para o especialista, bate o olho, está cheio de uma célula toda cheia de grânula, às vezes ela tem um monte de bastão dentro dela. Essa é uma doença que causa uma coagulopatia muito grave, a pessoa sangra muito, inclusive uma médica que trabalha com a gente, o primo dela morreu no Rio de Janeiro dessa doença por falta de diagnóstico. Então, não é só no ambiente público ou num país pobre ou num estado pobre, é em qualquer lugar. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, as pessoas chegam no pronto-socorro. Eu tive um caso quando era residente, o paciente chegou de João Pessoa, no interior da Paraíba, de ônibus para o Hospital São Paulo. Aí viajou e tal, chegou numa sexta, o pessoal da clínica médica viu que tinha uma plaqueta baixa só, não chamou hemato, não sei por quê, né? Acho que é na nossa época de residência, mais ou menos. E aí ele foi e aí o paciente sangrou na cabeça, e na segunda-feira chamaram hemato, porque aí alguém viu que tinha blasto.
e era essa doença e era completamente evitável. Quer dizer, foi uma falha dentro do centro de referência, uma falha, inclusive, do médico da clínica. Então, isso não pode acontecer. Você tem um paciente com pancitopenia. É uma emergência chamar o hemato. E a obrigação do hemato é pensar nessa doença. Na dúvida, se ele der esse comprimido aqui para o paciente, ele sai desse quadro. Não precisa fazer químio, não precisa fazer nada. Se der isso, você já salva uma vida. Então, não pode esquecer. Então, um resumo dessa fase é esse: é uma janela de oportunidades que fecha rápido, né? Então, você tem que reconhecer o paciente rapidamente, colocar ele no ambiente adequado, transferir assim que possível. Você tem que identificar qualquer situação de emergência e rapidamente eu falo para os alunos e para os residentes de clínica, é um paciente que não é seu, tira de perto de você, ele tem que ser do especialista. Não é um caso que dá para falar, eu sou um bom clínico, eu tenho uma boa formação. Não dá para fazer nada com o paciente nesse nível de especificidade. Como que a gente, especialista, então chegou para a gente, chegou aqui, né? Até ali não era do hemato. Quando chega para o hemato, a gente tem que fazer um exame de sangue, a gente analisa no microscópio, não precisa nem na medula, muitas vezes você já tem o suficiente de células no sangue para você dar diagnóstico, não tem para que submeter o paciente a um procedimento invasivo. Então a gente tem que olhar, se você olhar e vir que está cheio de blasto, você confirma isso, geralmente tem que fazer um exame morfológico e eu vou mostrar o aparelho ali que a gente confirma que é como se fosse uma biópsia líquida do sangue. E aí você vai fazer um detalhamento genético molecular mais profundo, que aí avalia não só, confirma o tipo de leucemia, como qual mutação o paciente tem, qual que é o melhor tratamento para ele, e aí é a parte realmente do ultra especialista. Então, como eu falei, não dá para fazer nada no interior do Acre, porque o diagnóstico é esfregaço de sangue periférico, isso se tiver um hematologista lá dá para fazer. Depois um mielograma aí já complica, porque aí já tem que ter uma agulha específica. Depois tem que fazer um imunofenotipagem com aparelho que não tem em vários estados do Brasil. E todos esses painéis. Não existe um diagnóstico pela metade, né? Então eu atendi agora, semana passada, né? Acho que a Lívia estava, uma paciente do Maranhão que a dúvida da colega era essa: o paciente não fez, ele só fez até aqui. E agora faz o quê, né? Porque a decisão se o paciente tem ou não que fazer transplante, ela está nesses dois últimos aqui. Então não pode não fazer. Aqui para mostrar só alguns como que funciona no microscópio, essas são células de LLA, então linfoblasto, essas são células de LMA. Então parece tudo um monte de, pra gente quando começa a residência de hemato, parece tudo igual também. Depois você vai treinando o olho e de repente você vê que é completamente diferente. Principalmente isso, esses grânulos aqui que são as características do mieloide. Então, como eu falei, a imunofenotipagem, no aparelho assim, você coleta sangue ou medula, ou líquor, ou qualquer material biológico, você passa as células numa fila indiana, assim, fila única, e aí você, por feixes de luz, você não tem necessidade de fazer uma biópsia, isso é como se fosse uma biópsia. Então, você vai caracterizar todos os marcadores de superfície que dizem se esse paciente, se esse blasto é mieloide, linfóide, e qual é a característica dele. Então, é um exame obrigatório. Seria exatamente, por exemplo, um convênio não vai liberar um tratamento sem uma biópsia. No caso da leucemia, não precisa biópsia, precisa desse exame. Sem esse exame, você não pode tratar, estaria errado. A outra coisa é, como eu falei, já é classificação de risco. A gente faz o cariótipo e FISH, que são métodos que ajudam a descobrir onde está a mutação que gerou aquela doença. Então, por exemplo, essa aqui, translocação entre o cromossomo 15 e o 17, então isso é uma translocação de excelente prognóstico associada àquela leucemia que eu falei que é uma emergência que causa uma coagulopatia. Enquanto que se você perder um cromossomo inteiro, por exemplo, você vai para 5% de chance de cura contra, por exemplo, nesse caso tá subestimado 70% de chance de cura, então é uma brutal diferença. Outra coisa é fazer painéis moleculares, então, que a gente usa principalmente um método que chama sequenciamento de nova geração. E hoje a gente classifica por todos esses montes de sopa de letras aqui, que são genes mutados. Os mais frequentes são esses aqui em cima, FLT3, NPM1, mas eles fazem toda a diferença e eles nos permitem classificar os pacientes como candidatos ou não a transplante. Então, vocês veem aqui que a gente chama favorável, intermediário, desfavorável. Recomendação hoje é todo paciente que tenha condição de fazer intermediário ou desfavorável tem que fazer transplante. Só o favorável é que não precisa. E aí, basicamente, eu não vou entrar em detalhes do especialista, mas como que a gente faz? Você faz o diagnóstico, primeira coisa é avaliar, ele é ou não candidato a transplante, porque quase todos os pacientes com leucemia aguda vão precisar de transplante em algum momento.
exceto aquela leucemia de bom prognóstico, que é a LPA, e raras outras leucemias de bom prognóstico. Quase todos os outros ou vão precisar agora ou vão precisar depois, se a doença voltar e ela volta frequentemente. Então, a primeira coisa é avaliar. Ele é um paciente elegível a transplante, ele é elegível a químio, porque também a mesma elegibilidade a transplante, em geral, é para quimioterapia. Porque existem protocolos com químio e protocolos sem químio, protocolos mais intensivos e menos intensivos. E aí, por exemplo, leucemia aguda, a gente faz uma químio tradicional que chama D3 a 7, 7 dias de danrubicina, 7 dias de Arace, 3 dias de danrubicina. Mas hoje a gente pode fazer, por exemplo, Vidasa, que é a azacitidina, com venetoclax para um paciente que seja menos candidato, um paciente mais frágil. E além disso, surgiram uma série de novos tratamentos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um inibidor desse gene BCL2, tem um inibidor desse gene FLT3, tem um inibidor do gene DH1 e tem um anticorpo contra essas moléculas de superfície. Então, hoje tem uma série de novos recursos, todos muito caros, claro, né? Nada é barato. Então, o tratamento convencional, por exemplo, uma químio custa, sei lá, R$ 1.000. Esses tratamentos são todos ali 50, 60 mil reais. Então, encarece muito o tratamento, mas o resultado é revolucionário. Então, você muda a história natural dessas doenças. Em LLA, mesma coisa. A gente hoje tem a possibilidade de tratar não só com a químio, mas com, por exemplo, usando o sistema imune para tratar da doença. Então, os principais agentes hoje são o blinatumomab, que é um anticorpo bispecífico. Ele apresenta o linfócito saudável para matar o blasto. Então, é uma forma de você apresentar o sistema imune para aquela célula. Por isso que é biespecífico, porque ele gruda as células do sistema imune às células neoplásicas. O outro é um que a gente chama tipo um mecanismo cavalo de Troia. Você coloca uma quimioterapia no anticorpo, toda célula que expressa aquele anticorpo, a quimioterapia gruda lá e mata aquela célula. E o último, que é a mesma ideia que esses bi específicos, são os anticorpos, é a CAR-T-cell, que é a terapia mais moderna que existe hoje para a leucemia aguda. Ela basicamente só está aprovada para LLA, mas agora nesse congresso europeu que teve há 10 dias atrás, foi apresentado o resultado em LMA também, então em algum momento vai chegar também para a gente, que aí é uma forma de você modificar geneticamente as células do paciente para que ele possa as células dele matarem as células da leucemia. Então é muito revolucionário, muito caro, quer dizer, a gente aí já fala de milhões de reais para cada paciente tratado. Uma outra questão é que quando você tem o cromossomo Filadélfia, que é o mesmo da LMC, que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Então, o cromossomo Filadélfia, ele foi descrito, por isso que ele chama assim, na Filadélfia, nos anos 60, e aí ele hoje tem remédios específicos. Então a gente usava antigamente o imatinib, eu vou falar na LMC, mas por exemplo, hoje você pode tratar de LLA só sem químio, nenhuma. Você pega esse agente, que é um agente mais potente para essa mutação, e junta com aquele blinatumomab, que é um anticorpo que apresenta o sistema imune. Então a associação de blina ponatinib ela é capaz de tratar os pacientes com leucemia aguda sem precisar de quimioterapia. Então, uma revolução, claro, de custo alto, mas para o paciente uma toxicidade muito baixa, né? Não tem alopécia nenhuma, o paciente não tem nenhum efeito colateral de quimioterapia. Então, falando agora de um outro contexto, como eu falei, de leucemias agudas, agora leucemias crônicas, né? A LMC, ela foi descrita, como eu falei, nesse momento ali na cidade de Filadélfia, e é uma translocação entre os cromossomos 9 e 22. Por algum motivo, e acho que é uma pergunta recorrente dos pacientes, né, para todos nós, por que eu tive essa doença? Então, só para deixar claro aqui, todas as leucemias agudas, 90 e tantos por cento dos pacientes, não tem nada que explique por que ele teve. Eu falo que é um evento, um acidente, é como ser atropelado, como sofrer não é culpa sua, acima de tudo, que o paciente às vezes carrega uma culpa, né? Ele câncer de pulmão é porque ele fumou, ou sei lá, tem todo Agora aqui não, é uma doença que não tem um fator de risco. O fator de risco mais importante na nossa realidade é ter sido exposto à quimioterapia por uma outra neoplasia, mas fora isso não. Para LMC não tem nenhum fator de risco conhecido. Basicamente, do nada, o cromossomo 9 ou 22 trocam ali uma perninha e viram um gene de fusão que faz as células deles se multiplicarem muito rapidamente. Então, como que se apresenta? A gente usa esse termo que é um desvio escalonado. Então, você pega um paciente com hemograma, ele
vai fazer, sei lá, uma extração dentária, não está sentindo nada. No privado, a maior parte das pessoas não está sentindo nada. Vai fazer um exame para o ginecologista, vai fazer um exame para uma, sei lá, uma cirurgia pequena, estética, né? Que hoje tanta gente faz coisa estética, acaba fazendo mais exame. E aí descobre lá 50 mil leucócitos, só que todos os tipos de leucócitos, dos mais imaturos para os mais maduros, estão representados. Por isso que a gente fala que é uma escadinha, né? Então, normalmente era para ter, todos nós teríamos ali só, vamos dizer, 70% de neutrófilos segmentados maduros. Essa pessoa tem 50% desse, 10 desse, 5 desse, 3 desse, 2 desse, 1 desse. Então vai uma escadinha, quanto mais imaturo, menor frequência, mas todos representados. E normalmente, no SUS, por exemplo, eles chegam com 200 mil, 300 mil. No privado, descobre mais precoce. E no SUS, eles chegam com um baço bem grande. Às vezes, você enxerga o baço se a pessoa for magra. E no privado, a minoria tem sintoma. A maioria dos pacientes é assintomático. Então, também é a mesma ideia. Você tem que pensar que é uma situação que tem que ir rapidamente para o médico. A grande questão dessa doença é que é uma doença de bom prognóstico. Então, basicamente, é uma leucostose com esse desvio escalonado e você pode ter uma das falhas comuns, até às vezes do especialista, é o paciente só tem plaqueta alta. Às vezes, antes de ter leucócito alto, ele só tem plaqueta alta. Todo paciente, plaqueta alta de verdade, quer dizer, não é 400 mil, que o normal de plaquetas é, vamos dizer, até depende do laboratório, né? Mas é 1 milhão de plaquetas. Aí você acha estranho, aí às vezes alguns hematos vão para a linha de investigar outras causas de plaqueta alta e esquece de pedir esse exame de BCR-ABL, que é o que dá o diagnóstico. Então, esse é um diagnóstico que é basicamente confirmar a translocação entre o cromossomo 9 e 22, que gera esse gene anormal, que é o BCR-ABL. Então, hoje, você nem precisaria fazer exame de medula. Se tem um paciente com suspeita, faz o sangue. No sangue, você pede o BCR-ABL, o Israel Bendit, que da DAS, ele libera isso em, geralmente, ali uns 5 dias, né? Então, você faz exame de sangue, tendo essa translocação, você já está autorizado a pedir para o plano de saúde o tratamento. E a melhor notícia que existe é essa: a história natural da doença era horrível. Então, eu, quando era residente, por exemplo, começou o imatinib no Brasil, ainda dentro do estudo clínico, e aí, em algum momento, o estudo acabou e a indústria, na época que fornecia, dentro da pesquisa clínica, parou de fornecer. Foi uma situação muito absurda, porque a gente tinha vários pacientes em tratamento, eles pararam de fornecer e eu vi vários pacientes ali de 20, 25 anos morrerem. Uma paciente minha queria casar, o sonho da vida dela, ela com o baço ali quase conseguia ficar em pé, mas ela casou no sábado para morrer na segunda-feira, porque o sonho de vida dela era casar. Então, uma situação absurda que acho que depois dessa péssima experiência com pesquisa clínica naquela época, hoje não existe mais, né? Quer dizer, enquanto o paciente se beneficia, o fabricante é obrigado a fornecer medicamento. Então, é uma das situações em medicina que foi uma maior transformação. Se todas as doenças fossem igual a leucemia crônica, a gente não precisaria nem estar aqui, né? Porque, basicamente, por mais incrível que pareça, e triste para esses que morreram, é um comprimido por dia e a doença resolve. Quer dizer, é impressionante como essa doença é tão fácil. Tanto que eu brinco com os residentes que eu falo que é a doença mais chata para nós como hemato, porque é muito simples, né? Você dá um comprimido, volta daí a 3 meses, aí conta lá. Então é um negócio relativamente sem graça, vamos dizer, né? Não tem muita emoção, assim. É uma... Que bom, né? Bom para o paciente. Mas para a gente é relativamente simples, sem muita complexidade, né? Que bom. Então, basicamente, a gente começa com o imatinib, que é a primeira geração. Se o paciente tem efeito colateral, que pode, alguns pacientes têm diarreia, alguns pacientes têm dor articular, aí a gente, ou se o paciente não responder bem, e que é uma pequena porcentagem, quer dizer, mais de 80% responde na primeira geração. Aí você pode ir para a segunda geração, que são esses dois, dasatinib e nilotinib, e aí, se ainda assim você tiver, por algum motivo, uma falha terapêutica, cada vez mais raro, você ainda tem outra geração. Mas é transformador. Basicamente, é uma evolução absurda de uma doença que morria em 5 anos para uma doença que hoje é exatamente a mesma sobrevida da população geral. Então, esse gráfico mostra isso. Vocês veem aqui, ó, 1982, em 10 anos, 8% estava vivo. 83 começou a fazer transplante, então todos esses aqui, 30, 40, 60 que sobreviveram foi por causa do transplante. Quando entrou no mercado essa classe terapêutica, hoje a gente está aqui, né?
Então, basicamente, só morre de outras coisas. Quer dizer, as pessoas têm a mesma expectativa de vida da população geral. Então, eu tenho pacientes que estão há 15 anos, 20 anos tomando o remédio ou não tomando, porque você pode tanto tomar, normalmente pelo menos 5 anos, depois pode tentar parar em mais ou menos 40% para e não volta a doença. Então, realmente, se toda doença fosse assim, ia ser muito mais fácil. Mas, infelizmente, é só a LMC até hoje. Não tem nenhuma outra na medicina que seja tão fácil de tratar, né? Aqui é só mostrando a resistência. Então, como eu falei, às vezes tem uma mutação justamente no sítio de ligação daquela classe terapêutica. E agora, então essa era uma indicação de transplante. E agora nem isso. Agora a gente tem ponatinib, a gente tem aciminib, quer dizer, a gente tem novos medicamentos que também conseguem sobrepor ali as mecanismos de resistência. Então, cada vez é mais raro você precisar transplante, né? A gente teve, só não pode esquecer que remédio tem efeito colateral. Então, um dos pacientes que a gente transplantou agora faz uns anos, o Marcelo, que é um paciente lá de Campos, no Rio de Janeiro, é porque ele tomando ponatinib aumenta o risco cardiovascular, é um paciente jovem e aí fez um infarto no miocárdio. E aí, nesse momento, aí é melhor separar essa classe terapêutica e aí realmente é transplante, até porque não tinha ainda a Seminib na época dele, né? Mas, basicamente, são muito raros. Então, a gente resolve quase todos os pacientes com esses comprimidos. E, por último, que é a leucemia linfocítica crônica, LLC, que é uma doença que, especificamente, eu faço ambulatório só de LLC toda quarta-feira de manhã, que é hoje, né? Então, vocês olhando aqui, é uma célula que todas essas aqui, mesmo para quem não é acostumado, vocês veem que elas são bem parecidas. Então, esses são os linfócitos muito parecidos com o linfócito normal. Então, essa célula que, a LLC é a doença que a gente fala que tem que tratar a ansiedade do médico e do paciente, porque é uma doença muito boazinha, ela dá uma leucostose. Às vezes, agora mesmo, as meninas da pesquisa estão acostumadas, né, com os pacientes lá com 700 mil, 800 mil, 1 milhão de células. Assim, você fala 1 milhão de linfócitos, parece absurdo, né, mas para quem está acostumado com LLC, não é nada fora do normal, vamos dizer, né. E é um achado de exame. Na verdade, normalmente é isso. Você vai fazer um exame de rotina e encontra lá. E no privado, por exemplo, é muito comum você encontrar 10 mil, normal, de linfócito até 3 mil. Então, você encontra 5 mil, 6 mil, já chama atenção. De novo, tem uma falha de educação, né, de outros profissionais e médicos que não nem reparam. Está lá 5, 6 mil linfócitos, claramente está aumentado. Então, a hora de você pegar precoce, às vezes nem passa, aí você vai ver o paciente tem exame alterado desde... Tanto que, para mim, serve até de argumento para acalmar o paciente. Que ele, eu tenho leucemia, agora eu vou morrer. Eu falo, ó, você está vendo que você tem desde 2017, ninguém tinha visto, então claramente você não vai morrer, porque já tem 9 anos e ninguém tinha reparado que você tinha nisso e você já tinha com certeza desde aquela época. Então é uma doença muito previsível, né? E são, na verdade, como eu explico didaticamente para os pacientes, eu falo, essas células não querem morrer só, elas não estão proliferando, destruindo e é um câncer que está te consumindo, elas só estão insistindo em não morrer. Então elas vão acumulando, 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 uma hora começa a ocupar espaço e aí atrapalha as outras que estão lá querendo trabalhar. Então seria tipo, eu falo isso como se fosse um monte de rebeldes ali que estão de greve, não querem trabalhar e estão ali ocupando espaço. Então é muito previsível. A gente tem a regra dos três aqui, é que 1/3 nunca vai precisar tratar, porque como é uma doença do idoso, a maior parte dos pacientes descobre depois de 70 anos. E muitos pacientes demoram 20 anos entre descobrir que tem a doença e precisar tratar. Então, você descobrir com 70, você vai ter que tratar quando já tem mais de 90 e provavelmente já morreu de outra coisa antes. Um outro terço só precisa depois. Então, você descobre com 70 e só vai tratar depois dos 80. E tem só 1/3 dos pacientes que tem que tratar. Então, assim, a gente lida com uma doença que é muito previsível. Alguns chegam tarde, principalmente no SUS, os pacientes já chegam numa fase avançada, então tem que tratar. Mas no privado, a maior parte, tanto que às vezes até o hospital acha estranho, falar, mas vocês têm tanto paciente, vocês não tratam, né? O pessoal da Onco, todo mundo que ele atende trata e eu sempre falo para esses gestores quando cobram isso, eles não estão tratando os pacientes. Eu falei, que bom que não estão tratando, é o correto, né? Você não trata quem não tem indicação de tratamento. Então, a gente tem muitos pacientes que não precisam tratar. E realmente essas são as indicações de tratamento. O paciente tiver, como eu falei, ocupou tanto espaço que atrapalha produzir
sangue e plaquetas. Então, essa paciente que a gente randomizou ontem, até lá do estudo, ela estava com 600 mil linfócitos, com hemoglobina já de 6, plaqueta abaixo de 50 mil, quer dizer, ela não tinha dúvida, só porque para ela entrar no estudo a gente espera um pouco ali até conseguir todos os processos e aí quando chega às vezes assusta, né? A pessoa já está precisando tratar mesmo. Outra coisa é ter linfonodos aumentados, outra coisa é baço aumentado e basicamente isso. E os sintomas constitucionais que alguns pacientes têm, né? E aí como que trata? Também, como eu falei da LMC, que é um comprimido, resolve todos os problemas, aqui tem comprimidos, eles só ainda não são tão bons quanto o da LMC, porque aí você trata, são remédios muito caros também, então a gente tem essa classe que a gente chama de inibidores de Bruton quinase, basicamente seria a mesma ideia do remédio para LMC. Você tem um receptor do linfócito, usa um inibidor do receptor do linfócito. Então a célula paralisa, ela para de se multiplicar. A questão é que não dura tanto. Então, enquanto da LMC você morre de outra coisa, nessa, em geral, eles duram entre 5 e 8 anos a resposta. Então aí você está com. Entre esse e esses dois, que é a primeira e segunda geração, a diferença só é que esses são menos efeito colateral. Mas se você estiver tomando esse por 5 anos, uma hora parar de responder, aí teria que pular já para esse terceira geração, porque esses dois têm exatamente a mesma resistência. Então, já não é uma doença que a gente resolveu completamente com esses comprimidos. E aí surgiu um outro comprimido que aí já tem um mecanismo diferente. Esse é uma terapia finita, o que é melhor para o paciente, na minha opinião, né? Então, seria uma forma de você usar um remédio que mata todas essas células anormais e aí você consegue o paciente ficar um bom tempo sem tratamento. Então, o tratamento de escolha hoje é juntar venetoclax com um daqueles remédios lá, que seria a terapia de 1 ano, mais ou menos, ou você usar venetoclax junto com algum anticorpo que mata os linfócitos B também. Essa será a terapia hoje que é considerada de escolha para a grande maioria dos pacientes pelo fato de ser uma terapia finita. Aí você trata e o paciente fica 5 anos, 10 anos sem precisar tratar, depois trata de novo, de maneira que ele possa morrer de outra coisa. Então, você sendo racional nas suas escolhas, os pacientes continuam vivendo igual a população geral. Então, um resumo prático aqui é, da LMC, você tem que tomar cuidado, é um paciente com esplenomegalia e uma leucocitose com esse desvio de todas as linhagens. E aí, para confirmar, tem esse método diagnóstico que é a translocação. E na LLC é um paciente idoso que não sente nada, tem um monte de linfócito no sangue. E aí você tem que também fazer o exame do sangue para confirmação. Então, são duas doenças, você não tem urgência, você tem pressa nenhuma, você pode planejar o tratamento e planejar como você vai fazer em função da história natural. Mas a LLC é ainda mais lento. Então, por exemplo, a LMC você não diagnostica e fica esperando. Você diagnostica e começa um remédio, porque senão ele vai evoluir para uma doença mais agressiva. A LLC você pode esperar, esperar e muitas vezes não tratar uma boa parte dos pacientes. Então, acho que eram essas as principais, só trazendo como reflexões ali que as leucemias agudas e crônicas é super importante esse trabalho em conjunto, porque está na mão de todos vocês, não da gente, né? Pensar, diagnosticar, descobrir, né? Então, como eu falo, é o agente de saúde, é o profissional da ponta, é o enfermeiro, é o fisioterapeuta, é todo mundo falar, tem uma coisa tá errada, faz um exame. Não tem como evitar, não existe. Mas uma vez um médico, colega nosso, acho que de improviso, né? Estava dando uma entrevista sobre leucemia, ele falou, eu acho que todo mundo tem que fazer hemograma toda semana. Eu falei, de onde que tirou isso, né? Não faz nenhum sentido, porque se você tiver que diagnosticar precocemente, teria que a população inteira ficar fazendo hemograma toda semana. Então, não existe nenhum sentido, não existe exame preventivo, não tem como você prevenir uma doença que aparece em poucos dias, quer dizer, não tem nenhuma possibilidade. Mas faz muita diferença descobrir precocemente e mandar urgente para um centro de referência. Não pode deixar para enviar tardiamente. Tem que ser muito racional na indicação do tratamento, tem que, de preferência, sempre escolher os tratamentos melhores hoje, mais modernos, né? Porque não tem para quê. Existem tratamentos obsoletos e existem os tratamentos mais modernos e claramente o ideal seria dar acesso aos tratamentos mais modernos. E acima de tudo, por isso é tão importante o centro de referência, o Vinícius está aqui, a principal causa de morte em todas essas doenças são infecções preveníveis. Então, em hospital público, principalmente, que tem muita bactéria multiresistente, a mortalidade é muito alta, porque como você não previne corretamente, não trata corretamente, tem uma série de falhas de treinamento de todos os profissionais, a mortalidade ela é
absolutamente prevenível se fosse feito um tratamento num centro com maior recurso ou com menos falhas de fornecimentos, né? Então, o último recado, o ecossistema do cuidado é essencial para esse paciente. Seria um diagnóstico avançado no centro de referência, um suporte aqui, farmácia aqui representada, psicologia, nutrição, enfermagem especializada, né? Então não existe. O pessoal da nossa rede no Paraná, por exemplo, a médica hematologista falou que lá eles estão internando leucemia aguda numa unidade geral. E não funciona, isso é há muitos anos conhecido. Unidade de hemato tem que ser enfermeiro de hemato, tem que ser fisioterapeuta de hemato, farmacêutico de hemato, quer dizer, não dá para ser numa unidade geral, tem todo um recurso, um treinamento muito especializado. Tem que ter um centro de referência, tem que ter um centro de transplante, então para você tratar de leucemia, ou você faz transplante ou você tem um parceiro que faz transplante. Você não pode, por exemplo, a gente ouve muito dos colegas, eu não tenho para quem mandar, porque aqui não tem transplante no meu hospital, você tem que ter tem que fazer uma conexão, né? A ciência construi as ferramentas moleculares, o trabalho integrado da equipe multidisciplinar é o que realmente salva a vida. Isso eu falo muito para os residentes, porque a indústria farmacêutica bombardeia a gente, prescreva remédio tal, mas nada substitui o cuidado. Não adianta nada, você está lá num hospital que morre de KPC toda hora e fica dando um remédio mais moderno que existe. Quer dizer, o cuidado ele é mais importante do que as terapias que estão na moda, que são muito caras. Então, isso é o mais importante. A cura é uma questão de tempo, mas às vezes também é uma questão de oportunidade. A frase do pai da medicina, Hipócrates, e acho que isso se aplica muito aqui no contexto das leucemias. Acho que é isso. Obrigado. Se quiser perguntas, comentários, aí fiquem à disposição, né? Se precisa do microfone, eu acho, não. Tá, tem pessoal online, né? Não sei se... Boa tarde. Doutor Celso, no SUS, assim, o que o senhor acha o maior desafio para tratar esse tipo de paciente hoje? Por isso que eu falei, eu sou muito, muito crítico há muitos anos com a mortalidade no SUS. Quer dizer, primeiro, por dois motivos. Um, porque acaba se gerando médicos que acham normal morrer de leucemia. E eu falo muito isso, não é normal, não é esperado. Se você faz a residência, isso é um problema de todos os hospitais públicos no Brasil. De cada 10 pacientes com leucemia aguda, 8 morrem de infecção. Você sai da residência achando que esse é o normal. Eu saí da minha residência com vamos dizer, não é não com essa visão, porque eu já tinha uma visão crítica que tinha claramente a ver, quer dizer, você conseguia evitar algumas mortalidades, mas eu já tinha uma régua baixa, vamos dizer. Quando você vai para um outro lugar, no meu caso eu fui morar em outro país, e que você via que as pessoas não morriam de infecção, eu falei, pô, a gente está fazendo tudo errado, né? Então a gente precisa corrigir, tem alguma coisa errada e a gente precisa corrigir. O fato de eu ter conhecido uma outra realidade me deixou muito crítico. Então eu voltei muito, falei, não pode ser, não tá, não é certo isso. Mas quando você conversa, muita gente não conheceu. Então, se você não conhecer tanto o médico como o enfermeiro, uma outra realidade, então você se formou no SUS, você sai de lá, tanto transplante como leucemia, você, não, mas tudo bem, morrer um paciente de 25 anos de uma infecção hospitalar, quer dizer, não é normal, tá errado, não é aceitável. Você não pode dormir à noite achando que foi tudo bem, não, não pode, tá errado. Então, o maior desafio do SUS é a infecção disparado e é um problema de várias causas, né? Acho que uma delas é não tem antibiótico com alguma frequência, né? Então, muitas vezes a gente está lá tratando e falta, especialmente das bactérias multiresistentes, quer dizer, no SUS a falha de cuidado gera uma exposição absurda a bactérias multiresistentes, o que gera um custo ainda maior. Então, quando você pensa em todo esse conjunto de dados, é muito caro o SUS tratar paciente com leucemia, porque tudo vai complicando, né? Tanto que eu sempre acho que é importante o médico ter uma experiência em algum outro hospital que ele veja o que é o normal, né? O normal é você tem uma leucemia, você vai lá, faz a químio, o paciente tem uma febre, da bactéria dele, quer dizer, não pegou de ninguém, você trata, ele fica bem, vai para casa, volta, faz outra químio, fica bem. Quer dizer, esse é o normal. Se alguma coisa deu errada nisso, realmente temos um problema. Então é muito discrepante. É como se a gente vivesse o que eu falo na minha visão de quem trabalha nos dois mundos, aí você está de manhã cedo em Bangladesh, no meio de uma guerra, e aí e à tarde você está na Suíça com todo o recurso. Quer dizer, é muito ruim para a gente, né? Você ter que viver nos dois mundos no mesmo dia e achar que está normal isso. Não é normal. Então, para mim, a primeira coisa é deixar o médico
enfermeiro, um farmacêutico, todo mundo irritado. Você tem que ficar mesmo. Fica bravo, não aceita, não está certo. Se você aceita, você entrou numa. Que é o que eu acho que é um grande problema do SUS no Brasil, é a cultura de acomodação. Todo mundo acomodou, sabe? Então isso me incomoda muito. Se você acomodou nesse ambiente errado, acha que é normal e não é normal. Quer dizer, isso para mim, se a gente pensa, é o maior desafio. Nesse sentido, se a gente acomoda tanto que você falar não tem solução, aí uma das soluções seria terapias de menor intensidade. Então, que é o que a gente tem feito. Então, não dá para fazer químio no SUS como a gente faz no privado, então você tem que tentar terapias mais seguras, né? E acho que enquanto a gente não corrige a falha, a gente poderia ir para esse caminho, que seria, por exemplo, azacitidina venetoclax. É uma terapia, hoje claramente funciona tanto para idoso como para jovem, é cara, mas essa é a conta. Será que uma semana de Torgena na UTI, por exemplo, quanto que é? 10 mil por dia, uma coisa assim? 10? 3? Não é tanto, né? Mas é caro, né? Então você vai ver, no final das contas, fica o preço de um tratamento menos intensivo e o paciente fica na casa dele. Lógico, isso só falando em dinheiro, sem falar o risco à vida, que não tem nada que substitua. Mas é revoltante. Acho que quanto mais a gente se revolta, mais a gente tem vontade de fazer alguma coisa. Acho que achar normal é que é o problema. Vinícius. Celso, excelente aula aí. Linfócitos atípicos, você até comentou no começo. Atualmente é tudo automatizado, né? Tudo Sim. máquina. Eles podem errar e ser alguma célula anômala ou nunca? Os linfócitos atípicos, a gente pode, se tiver muito, eu sei que a gente vê muita infecção e a gente sempre leva para infecção, mas em alguma dessas doenças pode soltar como linfócito atípico e ser anormal? Pode, tudo pode. Por isso que nunca pode 100% confiar na máquina. Cada vez mais as máquinas estão boas. Porque qual que é a questão? O linfócito atípico, eles são todos diferentes entre eles. Então, esse é o ponto que deixa tranquilo. Geralmente a máquina não erra, porque os contadores modernos, eles estão programados. Neoplásicos são todos iguais. Atípicos são todos diferentes. Um é grande, o outro é pequeno, um tá todo zoado. Você olha, parece neoplásico, porque eles são feios, né? Mas quanto mais diferentes, menos neoplásico. Essa é a grande qualidade ali, o grande detalhe. Porque eles são todos diferentes. Então, o linfócito de uma mononucleose infecciosa, por exemplo, eles são feios, né? Mas tem nucleolo, eles são grandes, mas eles são todos diferentes. Então, o aparelho, geralmente, ele fala linfócito atípico. Ele solta com o que eles chamam de uma flag, né, que seria um aviso que está alterado, mas já falando que às vezes solta até como reativo, né? Enquanto que o neoplásico não, eles são clonais, todos iguais. Então confunde, para quem não tem, por exemplo, flower cells, que é uma coisa de HTLV, ou você pega, tem alguns linfócitos atípicos que são mais, alguns linfócitos neoplásicos parecem atípicos, mas eles são todos iguais. Acho que esse é o ponto. A questão é o médico. Nada substitui alguém ir lá e olhar, ou não obrigatoriamente médico, pode ser um biomédico, pode ser um patologista clínico, quer dizer, qualquer um que tenha experiência, ele bate o olho e vai dizer que não é que não é neoplásico, né? Mas quando você pega um bom laboratório, soltou como atípico, você fica tranquilo, né? Assusta às vezes porque tem lá 40 mil linfócitos atípicos, parece. O que mais confunde médicos e mesmo aparelhos, às vezes, é a diferença de LLA para LLC. Isso confunde, porque às vezes o LLC, o linfócito é pequeno, da LLA também às vezes é igualzinho. E aí nada, então na dúvida você não pode falar deve ser uma LLC, pode marcar uma consulta daqui a um mês. Não, fenotipa no mesmo dia, no dia seguinte, para ter certeza. É LLC ou LLA, porque isso confunde. Mas aí é dentro do neoplásico para o outro, né? Perigoso. Olha, parabéns. Em pouco tempo você deu um enorme cabedal de informações de uma maneira muito sucinta e muito didática. Adorei. Faço com clínica médica e garanto que eu aprendi bastante. Fiquei curiosa a respeito de um dado que você falou sobre o tratamento do LMA, o ácido transretinóico, que parece fantástico. Eu queria saber o mecanismo de ação. A LPA, que é a leucemia promielocítica aguda, ela tem uma parada de maturação
nessa fase. Então, a primeira célula depois do blasto é o promielócito. E aí no promielócito você tem uma parada de maturação que na hora que você dá uma overdose, vamos dizer, do ácido transetinóico, você consegue que ele mature novamente. Você não tratou da causa, mas você faz com que ele mature e ele para de produzir aqueles grânulos que são os grânulos que geram a CIVD, né? Então, o promielócito anormal, anômalo, ele produz grânulos que é como se fosse um monte de fosfolípide. Então, ele está soltando fosfolípide na circulação. Isso gera um consumo importante de fator de coagulação. Você dando altas doses de ácido transetinóico, você bypassa, vamos dizer, você sobrepassa esse mecanismo de bloqueio e ele matura enquanto você dá um diagnóstico e começa o tratamento final, né? Mas o tratamento da doença, ele é hoje também sem químio, quando você tem acesso, que você usa o ácido transetinóico e você usa o trióxido de arsênio, que aí ele realmente mata a célula neoplásica e é um tratamento sem químio. Então, hoje, esse esquema que é ATO-ATRA, que seria o trióxido de arsênio com ácido transetinóico, seria o tratamento de escolha para quando tem acesso. É mais caro do que a químio, mas o mecanismo é esse. Você solta o freio, né? O outro exato. Tá bom. O que mais? Então é isso. Obrigado, então. Obrigado aí pela atenção.